Bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos estudar a posição relativa entre uma reta e um plano. Sejam a reta R e o plano alfa. Essa reta e esse plano podem ser paralelos ou concorrentes, como ilustram aqui essas figuras. Nessa primeira figura, nós temos a reta R paralela ao plano alfa, e na segunda figura, nós temos a reta R concorrente ao plano alfa. Analisando o vetor diretor da reta R e o vetor normal do plano alfa, nós percebemos o seguinte: quando a reta R é paralela ao plano alfa, nós temos que o vetor normal do plano alfa será ortogonal ao vetor diretor da reta R. Aqui nessa figura, perceba que se você transportar o vetor N-alfa aqui para próximo do vetor dr, você perceberá que eles formam um ângulo de 90 graus. Por outro lado, quando a reta R é concorrente ao plano alfa, o vetor diretor da reta R não é ortogonal ao vetor normal do plano alfa. Ou seja, se você transportar o vetor N-alfa aqui para próximo do vetor dr, você perceberá que eles não formam um ângulo de 90 graus. Se a reta R e o plano alfa são paralelos, então a reta R pode pertencer ou não ao plano alfa. Aqui nessa primeira figura, a reta R e o plano alfa não possuem nenhum ponto em comum. Nesse caso, a reta R é paralela ao plano alfa e ela não pertence a esse plano. Já nessa outra figura, a reta R e o plano alfa são paralelos, mas todos os pontos de R também são pontos de alfa, ou seja, a reta R pertence ao plano alfa. Se a reta R e o plano alfa são concorrentes, então R pode ser oblíqua ou perpendicular ao plano alfa. Quando a reta R é oblíqua ao plano alfa, perceba que os ângulos formados entre a reta e o plano não são iguais a 90 graus. Por outro lado, quando a reta R é perpendicular ao plano alfa, os ângulos formados entre a reta e o plano são iguais a 90 graus. Vejamos agora um roteiro para classificar a posição relativa entre uma reta e um plano. Sejam a reta R e o plano alfa, sendo dr o vetor diretor de R e N-alfa o vetor normal de alfa. Dizer que R-alfa são paralelos é equivalente a R pode pertencer a alfa, e nesse caso vamos ter dr interno N-alfa igual a zero, e há um ponto em comum entre R e alfa. Lembrando que, nesse caso, sabemos que, quando R pertence a alfa, todos os pontos de R também pertencem a alfa. Mas, se soubermos que há um ponto em comum e que o produto interno entre o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano é igual a zero, podemos afirmar que a reta pertence ao plano. Por outro lado, R e alfa podem ser paralelos e R não pertencer a alfa. Nesse caso, dr interno N-alfa vai ser igual a zero e não há ponto em comum entre R e alfa. Além disso, também podemos ter que R e alfa são concorrentes, e nesse caso, nós vamos ter que podem ser oblíquos quando dr é diferente de kN-alfa, o que significa que o vetor diretor de R não possui a mesma direção do vetor normal de alfa, e, além disso, dr interno N-alfa é diferente de zero. E uma outra possibilidade é que R e alfa são perpendiculares. Nesse caso, dr vai ser igual a kN-alfa, o que significa que o vetor diretor de R terá a mesma direção do vetor normal de alfa. Observação: representamos que R e alfa são paralelos por R/alfa. E representamos que R e alfa são perpendiculares por R, esse t de cabeça para baixo, alfa. Façamos um exercício. Considere as retas e os planos definidos abaixo. R1, que tem a equação x menos 2 sobre 1 igual a y mais 1 sobre menos 10 igual a z mais 3 sobre 7. R2, que tem a equação x igual a menos 1 mais 4t, y igual a 2, z igual a 3 menos t. Π1, que tem a equação xyz igual a menos 1, 1, mais a, que multiplica menos 1, 2, menos 2, mais b, que multiplica 3, 2, 1.
e π2, que tem a equação menos 2x mais meio z menos 5 igual a zero. Determine a posição relativa entre R1 e π1, R2 e π2. Vejamos a resolução desse exercício. Desejamos conhecer a posição relativa entre R1 e π1. Veja que a equação de R1 está dada na forma simétrica. Analisando essa equação, nós temos que um vetor diretor para R1 será dado por dr1 igual a 1 menos 10, 7. Já a equação de π1 está dada no formato vetorial. Da análise dessa equação, nós temos que um vetor normal para π1 será dado por o produto vetorial entre os vetores menos 1, 2, menos 2 e 3, 2, 1. Calculando, então, o determinante da matriz que fornece o produto vetorial entre esses vetores, no final das contas, obtemos 6, menos 5, menos 8. Analisando, então, o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano, nós temos que dr1 interno np1 é igual a zero. Sendo assim, R1 e π1 são paralelos. Eu deixo como exercício para você o cálculo desse determinante e o cálculo desse produto interno. Pelo que foi discutido anteriormente, já sabemos que R1 e π1 são paralelos. Precisamos agora saber se R1 pertence ou não a π1. E, para isso, precisamos verificar se há algum ponto de interseção. Escolhendo, então, o ponto 2, menos 1, menos 3, que está em R1, e substituindo na equação de π1, obtemos o seguinte sistema. 2 igual a menos 1 menos a mais 3b, menos 1 igual a menos 1 mais 2a mais 2b, menos 3 igual a 1 menos 2a mais b. Resolvendo as duas primeiras equações desse sistema, obtemos que a é igual a menos 3 quartos e b é igual a 3 quartos. Entretanto, esses valores não atendem à terceira equação desse sistema. Isso significa que o ponto 2 menos 1 menos 3 não pertence a π1. Como esse ponto não pertence ao plano π1 e já sabemos que R1 é paralelo a π1, então vamos poder concluir que R1 não pertence a π1. Desejamos agora conhecer a posição relativa entre R2 e π2. Perceba que a equação para R2 está dada no formato paramétrico. Da análise dessa equação, nós vamos poder dizer que um vetor diretor para R2 será dado por dr2 igual a 4, 0, menos 1. Por outro lado, a equação para π2 está dada no formato geral. Da análise dessa equação, podemos dizer que um vetor normal para π2 será dado por np2 igual a menos 2, 0, meio. Comparando, então, o vetor diretor da reta R2 e o vetor normal do plano π2, nós vamos ter que dr2 é igual a menos 2 vezes np2. Isso significa que esses vetores possuem a mesma direção. Sendo assim, R2 e π2 são perpendiculares. Vejamos agora outro exercício. Considere o plano definido por π com a equação 2x menos 5y mais 7z mais 2 igual a zero. Dê exemplo de uma reta R em cada caso abaixo. Item A. R passa pelo ponto 3, 1, 4 e é oblíqua a π. E no item B, R passa pelo ponto menos 2, 1, 1 e pertence a π. No item A, desejamos que R seja oblíqua a π. Para que isso aconteça, o vetor diretor de R não deve ter a mesma direção do vetor normal de π. Além disso, o produto interno entre esses vetores deve ser diferente de zero. Analisando, então, a equação de π, nós podemos dizer que um vetor normal de π é dado por 2, menos 5, 7. Podemos, então, escolher, por exemplo, dr como sendo igual a 1, 1, 1. Obviamente, você poderia ter escolhido outros vetores. Bastava que ele não tivesse a mesma direção de nπ e que o produto interno entre ele e nπ não fosse igual a zero. Lembrando agora que R deve passar pelo ponto 3, 1, 4, temos que suas equações paramétricas serão dadas por x igual a 3 mais t, y igual a 1 mais t e z igual a
4 mais t. Perceba que esse item pode ter outras respostas. Basta escolher um outro vetor diretor e você teria uma resposta diferente. Eu recomendo que você tente criar uma outra reta que atenda às condições desse item. No item B, desejamos que a reta R pertença ao plano π. Para que isso aconteça, basta que R passe por dois pontos de π. Um dos pontos de R deve ser -2, 1, 1. Acontece que, substituindo esse ponto na equação de π, percebemos que ele também pertence a π. Isso era até esperado, pois caso esse ponto não pertencesse a π e a reta R tem que passar por ele, não teríamos que a reta R seria pertencente a π. Bem, precisamos então agora escolher um outro ponto de π. Para isso, basta escolher um valor para x e um para y na equação de π, calculando assim o valor para z. Por exemplo, escolhendo x igual a 0 e y igual a 0, temos que, substituindo aqui na equação para o plano π, vamos ficar com 2 vezes 0 menos 5 vezes 0 mais 7z mais 2 igual a 0, de onde obtemos que z é igual a menos 2 sobre 7. Isso significa que o ponto 0, 0, menos 2 sobre 7 pertence a π. Temos, então, que R deve passar por menos 2, 1, 1 e 0, 0, menos 2 sobre 7. Podemos, então, tomar o vetor diretor de R como sendo dr igual a 0, 0, menos 2, 7, menos 2, 1, 1, o que é equivalente a dr igual a 2, menos 1, menos 9 sétimos. Portanto, as equações paramétricas de R serão dadas por x igual a menos 2 mais 2t, y igual a 1 menos t e z igual a 1 menos 9 sétimos t. Perceba que se tivéssemos escolhido um outro ponto para o plano π, teríamos um outro vetor diretor e, portanto, uma outra equação paramétrica para R. Ou seja, esse item B possui outras respostas diferentes. Eu recomendo que você tente criar uma outra reta que atenda às condições desse item. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.